Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Depois da vitória do Corinthians por 3-0 na Arena do Grêmio, o Chico Garcia fez uma declaração emocionado com a vitória do Corinthians e disse que o Corinthians passou o carro por cima do time que ele se diz torcer, que é o Grêmio. Vamos ver aí o que o Chico Garcia disse e também de algumas entradas ou saídas de jogadores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Foi humilhante, decepcionante, foi um atropelo, um amasso. O Timão passeou na Arena do Grêmio em Porto Alegre, com direito a gol do Yuri Alberto, o artilheiro do país, e uma bicicleta de Memphis Depay. Que final de temporada, hein? Bem positiva pro Corinthians, bem negativa pro Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico, já fiz o Pix, tá? Tá lá na minha rede social, na rede social da minha esposa. Fiz uma aposta com ela, perdi e doei para a campanha da Arena Corinthians, como todo mundo sabe. Quer saber o valor? O valor tá lá, tá? Vamos falar do jogo. Bom, gente, tem duas óticas aqui pra gente analisar, né? Tem o grande, esplendoroso momento do Corinthians e o péssimo, lamentável e melancólico momento do Grêmio. Vamos começar pelo Corinthians, porque impressionante, cara. Impressionante, que reta final. Eu tava pronto aqui, tava pronto pra espinafrar e reclamar da arbitragem. De que jeito? Que moral eu vou ter para reclamar de um lance da arbitragem? Ah, o jogo estava 0-0, poderia ter tido outro destino. Do jeito que a gente está jogando? Do jeito que a gente jogou? Do jeito que a gente vem jogando? O que me garante? Primeiro, que eu ia acertar o pênalti. Segundo, que eu não ia tomar uma virada, que eu não ia perder o jogo da mesma forma. Não tem como saber, evidentemente. E houve um pênalti não marcado em favor do Grêmio. Fato. Em cima do Soteldo. Um absurdo, um escândalo, como vem sendo vários lances da arbitragem, não só contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio começou a primeira rodada num pênalti escandaloso contra o Vasco, com uma mão na bola, que o árbitro foi até punido, foi para a geladeira, porque não marcou aquele pênalti, e termina na última rodada com um pênalti não sendo marcado. O pênalti do Jeromel no Yuri foi muito claro, e o árbitro nem enxerga no campo. É um pênalti tão claro que é para ser marcado no campo, mas ele não marca, porque ele é ruim. O Paulo César Zanovelli, ele é péssimo. Ele pegou geladeira em vários momentos do campeonato e ganha de presente um Grêmio e Corinthians na última rodada, para vocês terem uma ideia. Ele precisa do auxílio do VAR para marcar o pênalti que existiu a favor do Corinthians, mas ele não marca o pênalti a favor do Grêmio e nem teve auxílio do VAR. O VAR sequer o chama para uma revisão. Então, assim, difícil, né? Aí depois uma confusão com o Grêmio perdendo a cabeça, com o Vila Sante perdendo completamente a cabeça, batendo, dando soco em jogadores do Corinthians, não sendo expulso, porque aí o cara vai no VAR, fica uns 10 minutos no VAR, vai lá, expulsa um de cada lado, o Martini só apanhou, o Dodi meio que se provocou ali, mas o Vila Sante fez coisa muito pior, o Kaique, o goleiro, fez coisa muito pior, deu uma gravata no Memphis Depay e teve que buscar uma bola no fundo da rede de uma bicicleta feita pelo holandês. E depois tomou uma corneta na rede social. Esse é o Grêmio. Completamente desmoronado emocionalmente, desequilibrado, desorganizado, amassado pelo adversário e que reage dessa forma, melancólica, sabe? Deprimente. Cara, que vergonha, que vergonha. Por tudo, pela postura, pela despedida do Jeromel, que não merecia isso, pela maneira como o time se portou em campo, pela escalação do Renato. Cara, tudo foi ruim. Só não foi o torcedor que realmente compareceu e felizmente, hein? Felizmente conseguimos aquela vitória diante do São Paulo. Com o São Paulo, cara, que não tá ganhando de ninguém, que não ganhou de ninguém nessa reta final e que no final do jogo quase empatou. Mas não fosse aquela vitória, o Grêmio termina com famigerados 45 pontos. O Grêmio termina o Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Que coisa ridícula. Ah, teve a enchente, a logística atrapalhou, e a gente já cansou de falar isso, tá chato, tá repetitivo. Sim, o Grêmio teve uma interferência dito, não tem como, você passa meses sem jogar no teu estádio, é óbvio que afeta, mas quando o Grêmio voltou para o seu estádio, quando o Grêmio teve para si a chance de, ok, com bons investimentos na janela do meio do ano, com um elenco que não era para estar ali embaixo, com um elenco que era para... Pô, o Vitória tem mais elenco que o Grêmio, o Fortaleza gasta mais do que o Grêmio, para você ver a incompetência desse time e desse elenco e dessa gestão.
Então, assim, o Grêmio tem muito a explicar e tem muitas reflexões a fazer. Especialmente se o Renato vai continuar ou não. Se o Renato vai seguir, que decida logo. Porque eu fiquei bem na dúvida. Tem gente que já tem certeza de que ele vai embora, ele vai ter uma reunião com o presidente Alberto Guerra nessa segunda-feira. Eu não tenho a menor convicção do que vai acontecer. Em algum momento o Guerra fala que os ciclos precisam ser encerrados e respeitados, em outro momento ele diz que ouve o torcedor, mas ao mesmo tempo vai pensar no que é o bem para o clube, enfim, no que é o bem para o futuro do clube. Então eu não sei. Eu tenho uma sensação de que o Alberto Guerra, eu posso estar errado, não vai querer que Renato se despeça do Grêmio dessa maneira. Que ele vai querer pelo menos até o Campeonato Gaúcho, dar uma nova chance, porque eles entendem, o Grêmio entende que a enchente atrapalhou. E que não fosse a enchente, o Grêmio teria tido melhores resultados. Então eu imagino que o Guerra vai dar mais uma chance para o Renato. E ao mesmo tempo, na entrevista, ele diz que vai depender do Renato também. Porque daqui a pouco o Renato está de saco cheio e resolve ir embora. Mas eu não sei, bom, ele não vai ganhar em nenhum outro lugar o salário que ele ganha no Grêmio, em nenhum outro lugar ele vai ter o comando, a estrutura e tudo que ele tem à disposição no Grêmio. Então não sei, eu realmente não sei o que pode acontecer, a gente vai ter a resposta, eu espero, nessa segunda-feira. Depois o Renato diz, na terça-feira eu vou embora para o Rio de Janeiro de férias, né? Mas eu espero que até lá eles tenham resolvido, porque senão o Grêmio tem que correr atrás de um novo treinador, e tudo que envolve o Renato, né? Aí é preparação física, é auxiliar, é todo o staff. Para o Grêmio fazer uma ruptura. Se não, então que comece a trabalhar para o ano que vem, porque tem muita coisa para ser corrigida. O Corinthians, voltando ao Corinthians, fez isso com esse Grêmio. Amassou, botou no bolso, dobrou e passou por cima. E sem fazer força, tá? Sem fazer força. O Grêmio começa o primeiro tempo meio que dando uma ameaçadinha, né, numa escalação kamikaze do Renato, né, com 4-2-4, dois volantes ali, o Dodi e o Vila Sante, com 4 atacantes. Ele bota o Diego Costa, que foi uma figura nula no jogo, com o Bright White, o Soteldo e o Pavon. E aí eu pergunto para você, ok, o Grêmio queria se despedir do torcedor, queria dar uma boa despedida para o Jeromel, contra esse Corinthians, um 4-2-4, o Renato não tem visto o Corinthians jogar? É um dos melhores times do segundo turno, um dos melhores times do campeonato, desse momento do campeonato, jogando um futebol comparável ao do Botafogo e só. Nenhuma outra equipe está jogando mais do que o Corinthians nesse momento, a não ser, e olha, dá jogo, hein, o Botafogo, que é o campeão brasileiro. Então, contra esse time, de novo, né, como aconteceram nas Copas, contra o Fluminense, contra o próprio Corinthians, o Renato abre o time e deixa 2 meias que ele tem, o Cristaldo e o Monsalve, no banco de reservas. O que acontece? Ele toma um passeio no primeiro tempo. Um passeio. Foi 1-0 e poderia ter sido mais. O Yuri já tinha feito um gol, anulado por impedimento. O Memphis estava dando tapa para lá e para cá. Mas assim, foi 1-0 e poderia ter sido mais. Memphis sozinho, o Grêmio sofrendo nas costas do Reinaldo, 2 volantes não segurando a armação do Corinthians, porque aí você tem Carrilho solto no jogo, Rodrigo Garro e o Memphis vindo de trás, jogando assim, ó, como quer, e o Yuri Alberto a todo instante recebendo bolas. Até que acontece a penalidade, uma fatalidade. O Jeromel, que estava ganhando todas, chegou atrasado, o Yuri foi mais rápido do que ele, cometeu a penalidade. Já teve o pênalti lá no Soteldo, que a arbitragem não marcou, já falei sobre isso, mas esse aconteceu também e esse tinha que ter sido marcado. O Yuri vai lá, todo mundo queria, essa era a meta, né, transformar o Yuri como artilheiro, ele vai lá e faz o 15º gol dele no campeonato, o Alejandro também tem 15 do Vitória, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, goleador do Campeonato Brasileiro. Desde 2017 o Corinthians não tinha um artilheiro como seu goleador. E 31 gols no ano. Aí ninguém empatou com ele. Ele se isolou na artilharia máxima do Brasil. 31 gols o Yuri Alberto. Deslocou o Kaique, né, quase no meio do gol, o Kaique pulou para o outro lado, 1-0, e repito, poderia ter sido mais. Segundo tempo, aí o Renato desfaz o sistema, né, tira o Diego Costa, que repito, foi uma figura nula no jogo, coloca o Cristaldo. É o Cristaldo, né? Estou com as trocas aqui. O Cristaldo entra no lugar do Diego Costa, exatamente. Aí ele desfaz o 4-2-4. Mas pouco adianta, o Grêmio tem 5 minutos de pressão. 5 minutos de pressão no segundo tempo. A partir dali, o Corinthians retoma as rédeas da partida e começa, especialmente atacando o espaço, porque o Grêmio tentou se soltar numa desorganização completa, um catado em campo. E aí o Corinthians, cara, era questão de tempo, a ponto de o Grêmio tomar um gol do Charles, que era um jogador que estava assim até meio que quase fora dos planos nessa reta final de ano, pouco utilizado,
que inclusive tem uma vinculação com o rival, né, com o Inter, não tinha marcado ainda com a camisa do Corinthians, entra dentro da área, né, aparando um cruzamento do Romero, que entra muito bem no jogo, inclusive, e faz o segundo gol. O Charles, sim. O Charles entra no lugar do Breno Bidon. O Martínez entra no lugar do Ranieri, acaba expulso, né, naquela confusão que eu já citei. O Alex Santana, que participa do terceiro gol, entra no lugar do Carrilho. O Romero no lugar do Garro. E o Thales Magno no lugar do Yuri Alberto, para ser ovacionado pela torcida numerosa, inclusive, presente do Corinthians lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Aí vem o terceiro gol, que é a pá de cal, né? Que é o requinte de crueldade máximo, que é a cereja do bolo, que é uma jogada do Alex Santana, o Kaique dá rebote, e aí o Memphis, de costas, dá uma bicicleta, uma meia bicicleta, um voleio de costas, o que, como você quiser, mas é uma bicicleta, né? E faz o terceiro gol do Corinthians. 3-0, fora o baile, fora os ameaços, e antes o Memphis já tinha tentado dar 2 passes para o Yuri fazer mais gols. Teve um que ele chegou na cara do Kaique, ele lançou, a bola passou. Isso aqui do Yuri Alberto. Foi 3, mas poderia ter sido mais. Foi uma goleada moral, vexatória, que o Grêmio sofreu no seu estádio diante do seu torcedor. E o Corinthians, cara, termina o ano, inclusive com esse último jogo aí, com a impressão de que deu 60% do que podia. Que loucura. Promete, 2025 promete muito para o Corinthians e para o Grêmio também. Se não abrir o olho, vai enxergar a Série B mais uma vez. Porque está todo mundo investindo, está todo mundo se estruturando e o Grêmio depende sempre dos mesmos mecanismos, né? E dali não sai do lugar. Se foi realmente a intempérie no Rio Grande do Sul que atrapalhou os planos do Grêmio, a gente vai saber no ano que vem. Mas é bom sair do lugar, é bom se mexer, é bom contratar. Não vai achando que foi só isso não e manter tudo que está ali. Não, tem muita coisa que precisa ser modificada. E o Corinthians entendeu que precisava, para bater de frente com as principais equipes, precisava investir, precisava reforçar, precisava dar uma estrutura ao técnico Ramon Dias e ele correspondeu. 9 vitórias seguidas. Uma das maiores arrancadas da história do Brasileirão. Se tivesse mais uma rodada, o Corinthians igualava em pontos com o São Paulo, que em determinado momento abriu 12, 13 pontos do G6 para o 7º colocado. E o Corinthians lá embaixo. O Corinthians simplesmente escalou a tabela e por pouco não pega uma vaga direta na fase de grupos. É um Corinthians na Libertadores, na Copa do Brasil, com o artilheiro do campeonato, com o holandês, esse holandês jogando muita bola e terminando com um gol de bicicleta no último gol do ano da temporada. Ai, ai, ai. Não era a despedida que Jeromel merecia, não era o time que o Bright White merecia, e eu espero que muita coisa mude para o ano que vem. O Corinthians tem muitas coisas para colher e seguir ajustando, porque o ano que vem promete. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima com muito mais detalhes, desdobramentos. Tem coletiva do Fabinho Soldado nessa segunda de manhã. Tem outras possibilidades de mercado e eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal, beleza? E eu já fiz o Pix, tá? Valeu. Tchau. E aí, nação, o que vocês acharam que o Chico Garcia disse aí no seu canal? Não deixa de se inscrever no nosso canal e até um próximo vídeo e vai, Corinthians!